capítulo 27, versículo 6 ao versículo 13. Vou fazer uma colinha aqui na tela, porque eu não estou enxergando mais nada. 27, do 7 ao 13. Aleluia, glória a Deus. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas de fronte a Cnido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmona. E costeando-a dificilmente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lacéia. Passando muito tempo e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podia chegar a Fenícia, que é um porto de Creta, que olha para a banda do vento da África e do couro, invernale. E soprando o vento sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto, costeando Creta. Amém? Poder sentar, meus amados? Aleluia, eu quero louvar a Deus por esta oportunidade. Quero agradecer ao presbítero Felipe pelo convite, a confiança do meu amigo, do mestre, pastor Iago, rever os nossos companheiros, pastores. Deus continue abençoando esse ministério. Meus amados, com muita alegria que nós retornamos aqui. Da última vez viemos no culto, se não me engano, perdoe essa falha, culto de missões, não é isso? Creio que sim. E na época eu estava bem, não sabia, né? Estava tranquilo, né? Estava indo pelas igrejas. Estávamos naquele recesso por causa do que aconteceu na Vila Felipe, inclusive ainda continua interditado. Mas hoje, por misericórdia e graça, Deus tem nos dado o privilégio, a honra de estar ali pastoreando a congregação do bairro da Glória. E ali é complicado, só não gosto muito que a gente sai, não. A gente fica lá olhando os irmãos lá vão no culto da terça, aí some, volta no domingo. Aí quando o pastor falta, pastor, você não pode faltar culto, não. Eu falei, o pastor não pode faltar culto, né? Aí o irmão já estão até numerando, né? Chegou já culto dos adolescentes lá. O João líder ligou para mim dizendo: pastor, já é o segundo culto dos adolescentes que o senhor fala. Eu falei, está contando, irmão? Assim fica difícil, né? Fica meio sem jeito até para sair para visitar a congregação. Mas, amado, eu quero louvar a Deus por esse privilégio. E culto de família não tem como a gente viajar, né? No nosso tempo, né? Olhar por aqui para trás e pensar como vale a pena a gente ver o investimento da família, dos pais, nos filhos, né? E passamos aqui, né, algumas vezes na época, quando o pastor era o pastor. Antes o pastor Luiz Cesário, antes do pastor Timóteo, estava na Peitamonte. A congregação era dirigida ano, né? Poucas congregações e o dirigente passava uma vez por ano, não passava disso. E muitas das vezes nós passamos, meu pai passou por esta congregação e a gente, né, não vou aqui apontar quem, mas aqui tem alguns irmãos aqui que passaram. Essas crianças cantando comigo aqui no departamento de criança, né? Não vou acusar a idade, né? Então, talvez as crianças cantarem, lembrar quantas vezes passei cantando no departamento das crianças, e alguns ainda da nossa época estão aqui ainda louvando o Senhor. Como vale a pena a gente ver aquele que investe, e você que é pai, como vale a pena investir nos filhos. Porque a gente, o tempo passa, né, mano? O tempo passa e se não tiver
a quem Deus usar, como ficará a obra? E eu louvo a Deus por esta congregação, que Deus continue honrando o ministério do pastor e dessa igreja. Eu tenho já 50 anos, casado com aquela linda mulher ali há 32 anos. Tenho 3 filhos, um filho e 3 netos. Meu filho está com 31 anos, vai fazer 32 agora, dia 30 de agosto. Tenho um neto de 14 anos, um de 10 e um de 8, 7 para 8 anos. E eu louvo a Deus porque a gente parece, quando a gente instrui os nossos filhos, e parece que a gente, se a gente descansar, dá a impressão que somente ele vê o que a gente está fazendo, ele vai seguir, ele vai fazer. Não. Se a gente não investir, se a gente não falar, se a gente não carregar, e muitas vezes até insistir, pela idade, até obrigar, não fica na igreja não. Eu lembro do meu filho, eu gosto do culto de família, eu gosto sempre de lembrar, tia Helena, o Rômulo, com 13 anos, ele tinha alguns sobrinhos deles na mesma faixa etária de idade, e que eles faziam o que queriam, filhos de crente, faziam o que queriam. Aí ele chegou perto de mim e me chamou: pai, quero conversar contigo. Sentei lá da cama e conversar com meu filho. Pai, eu não quero ser mais crente. Eu falei, vamos conversar então. O que aconteceu? Está triste com Jesus? Jesus te entristeceu? O que aconteceu? Está decepcionado com Jesus? Não, pai. Jesus não fez nada não. Estou alegre com Jesus. Eu falei, alegre com Jesus? Quer deixar Jesus? Ele, não, eu quero ser que nem meus primos. Eu falei, fazer o que os teus filhos fazem, sair em 13, 14 anos, chegar de madrugada, bêbado, dando trabalho aos pais. É isso que você quer? Eu quero ficar à vontade. Falei, então tá bom. Então é o seguinte, Jesus não fez nada contigo. Não, Jesus não fez não. Você está alegre com Jesus? Estou alegre com Jesus. Falei, então meu filho, agora eu converso de pai para filha. Então era pastor para ovelha. Agora de pai para filha. Meu filho, tu tem 13 anos. Tu não tem nem idade para ter vontade. Olha só, quando você tiver seus 18 anos, antes de você sair da igreja, você pega a tua mochila, pega as tuas coisas e fala, pai, eu vou embora porque eu não quero ser mais crente. Sabe por quê, filho? Eu não vou deixar a minha casa sendo dominada por 2 espíritos. Ou Deus habita ou o diabo habita. Em 2 lugares não tem como. Você não tem idade para isso. Então, filho, até 18 anos, você é obrigado a me acompanhar para a igreja. Glória a Deus! Aí tá, irmão. Eu falei, agora a questão, eu fiz a minha parte. Aí chegou, começou a namorar, com 16 anos. Aí ficou noivo aos 17. Casou com 18. A minha sogra deu uma casa para ele pro lado da minha, lá de cima da minha casa. Eu vi a minha casa tinha lá. Aí a minha sogra falou assim: pode fazer uma casa, posso fazer uma casa para mim em cima, aquela morada legal? Eu falei, pode. Antes da casa ser inaugurada, meu filho casou. Aí ela falou assim: eu vou dar a casa pro Romo. Casou agora? Quem disse que o Romo queria morar em cima da minha casa? Romo, não. Eu conversei com a Bruna. Vamos morar lá no Morém. Falei, bem longe de mim mesmo. Aí eu falei, amém. Mas o quê? Aí já casado, né? 18 anos, aí já não posso falar mais nada. Aí, amém, vai ter a benção. Nós queríamos você mais perto, ficaria tudo mais fácil para você, né? Aí tá, foi pro Morém. Não, que dificuldade até então, resumindo. Que dificuldade? Não sou da igreja. Era meu medo. Não sai, falei, agora fazer aquilo. Não sou da igreja, mas tinha dificuldade para caminhar. Às vezes eu tinha que subir Morém para você, meu filho vai para a igreja, acompanha a Bruna, seus filhos não podem ver você em casa, desanimado. Aí para abençoar, um dia ele voltou animado. Olha a preocupação que nós temos que ter como líder, como dirigente, nós temos que ser muito sensíveis. Não sei o que acontece isso mais diretamente, mas serve para líder de departamento também. Hoje não, está chovendo diariamente. Meu filho, muito tempo sem ir na igreja, me convidaram para ir lá no Morém pregar. Eu fui lá, tinha passado por uma congregação lá recentemente. Chegou lá, o dirigente me apresentar eu e minha esposa. Aí depois eu falei assim: vamos apresentar o Rômulo também.
vamos morar no Morém. E convidar o pai dele mais vezes, porque assim para ele vem na igreja. Vamos nunca mais pisou no Morém. Preferiu congregar na Serra, preferiu congregar na Vila Filipe com a gente, foi para o Valparaíso, morando no Morém, mas sempre naquela dificuldade. E a gente descansado, meu amado, porque a nossa parte tinha feito. Resumindo, ano passado, a Bruna foi concursada para morar em carro, e aqui estava caminhando, graças a Deus, não com aquele fervor que a gente queria, mas estava com a gente, fazendo a obra do Senhor, estava alegre. Aí teve que mudar. Aí chegou lá na congregação de carro, pastor Antônio Cariús, pastor Zani, como é que está a situação do Roma? Falei, pastor, está bem, congregando, já que está a congregação, firme com Jesus. Ele, maravilha. Ele foi para lá, a Bruna foi em outubro, ele foi em novembro, por causa de seu contrato de serviço. Em janeiro, pastor Antônio Cariús botou uma congregação para ele dirigir. Hoje eu ligo para o Roma, às vezes eu fico com vergonha. O pai, de noite atendeu que eu estava orando. Eu estava preparando o estudo. Amado, vale a pena você investir nos teus filhos. Vale a pena você, até mesmo, muitas das vezes, sofrer. Porque pai que gosta de corrigir o filho. Mas se é necessário, mas corrige. Eu não estou falando de espancar filho. Eu estou falando aqui você maltratar. Eu estou falando de você, muitas das vezes, não fazer a vontade do filho. Porque, meu filho vai ficar triste. Meu filho vai ficar... Meu amado, se é para o bem da vida espiritual dele, amado, vale a pena você investir. Investe pesado, que é o maior patrimônio que nós temos. Eu louvo a Deus, meus amados, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Não é fácil manter uma família, seja ela cristã ou não, porque a família, independente de ser crente, é instituição divina, mano. E o diabo não quer isso de particular, ele quer nem saber se é crente ou se não é crente. Ele quer investir para destruir, como afirmou o pastor aqui, até a respeito, falou a respeito das famílias que ficam ali sofrendo por causa dos filhos que estão em prisão, outros, porque perderam os filhos novos nas drogas, nos tráficos. Mas, meu marido, nós devemos ter o bom senso, o cuidado, porque está sobre os nossos ombros, pai, mãe, esta grande responsabilidade. É melhor o filho sofrer agora do que você chorar agora do que você chorar depois. É uma palavra muito dura, mas é uma realidade. Eu tive na família, resumindo, eu vou entrar na palavra, não vou também demorar. Um sobrinho meu que, em 12 para 13 anos, resolveu estudar à noite. Não, à noite, isso. Por causa do professor Isabel, sabe que ia dar aula à noite no Dux, antigamente, só dava até a quarta série. Não dava até a oitava série. Então todo mundo terminava no Dux e ia para a escola. E ele cismou que não queria estudar mais no Dux, queria fazer a quinto ano da noite. Aí meu irmão veio conversar comigo. O que é que você acha ou não? Ele veio conversar comigo a respeito, não perguntando. Eu falei com ele, não faça isso. Porque ele não tem maturidade de deixar a igreja para estudar de noite. É uma criança. Resumindo, meu amado, está perdido até hoje. Já foi preso 2 vezes. Por misericórdia, Deus já tem guardado. Mora no Rio, eu não sei onde é, né? Tem a irmã dele que mora aqui. Na época, a gente chora, sofre, mas parece que é parente, mas nós sofremos juntos. Quanto mais a família. Aqui não estou crítica nem falando mal, porque eu estou falando mal da minha família, mas é exemplo. Nós temos que ser certeiro nas nossas decisões. Mas não é uma decisão assim, radical, ou pelo menos de pronto, não, meu amado. Me lembro de uma situação, como dirigente de congregação, quantas situações chegam na nossa mão para resolver, aí alguns falam assim, o pastor está demorando, o pastor não fala nada. Meu amado, nós temos que, como diz o pastor Gustavo Lucas, nós temos 2 ouvidos, é para ouvir mais e falar menos. Então tudo tem seu tempo, tudo tem a sua hora, mas não perca a oportunidade de fazer o certo. Aleluia! Meu amado, eu louvo a Deus por essa palavra. Eu gostaria de rápido, meu amado, eu prometo que vou terminar antes da hora, que eu vou fazer uma aplicação rápida nesse texto. Você conhece essa passagem de Paulo
quando foi levado para ser apresentado na Itália, e você sabe que, pelo pequeno texto que nós lemos, a gente vai ver a memória que ele já leu todo o capítulo 27 e 28, de tudo que aconteceu nessa terrível navegação. O texto vai começar com nós dizendo que eles não aceitou o conselho de Paulo, porque Paulo havia orientado a esperar o vento passar, a esperar as coisas se acalmarem, para que eles viessem dar continuidade à sua viagem. Aí o texto vai dizer que eles deram mais voz, o capitão e o dono do barco, do que a Paulo. É verdade. E eles, chegando nesse versículo 13, nós lemos, eles, quando se depararam com um vento brando, um vento tranquilo, eles acharam que já tinham passado pelo pior da sua viagem. Mas vai dizer, a partir do versículo 14, que não depois daquele tempo veio um vento terrível, a qual eles perderam totalmente o controle da embarcação. O texto vai dizer que eles jogaram tudo que tinha por direito fora, porque eles não queriam que o barco, por estar pesado, fosse difícil da navegação, porque ele é mais leve, ele levanta qualquer onda, tranquilo. Mas a Bíblia vai nos dizer que Paulo já havia admoestado, dizendo, olha, a viagem vai ser terrível. E não vai ser somente danos materiais, mas também vai ter danos físicos. O texto vai dizer que eles passaram, não temos tempo, só para resumir, os irmãos vão entender, 14 dias sem comer, sem beber. Eles não sabiam se era um dia, se era noite. De terrível era aquela situação. E me paro a pensar, meu amado, como estava o psicológico de cada homem. O que eles estavam pensando, o que eles estavam fazendo, cada um orando para os seus deuses. Mas é interessante que no meio daquela confusão, no meio daquela agitação, será que alguém teria condições de parar, meu amado, de repente, de gritar por socorro, de gritar por misericórdia? Será que alguém teria condições de parar para ouvir alguma coisa? Por certo, mais de 270 homens, naquele desespero, aquela gritaria, todo mundo apavorado. A Bíblia vai dizer que Paulo chegou diante dele no versículo 23 desse texto. Ele vai dizer assim, olha, homens, não se preocupa não. Não, olha, come alguma coisa, bebe alguma coisa. É muito tempo que vocês não se alimentam. Não se preocupa não. Olha, o Deus a quem eu sirvo, o Deus de quem eu sou, nessa noite ele esteve comigo e me falou, olha, nenhuma alma se perderá. Aleluia. Será, meu amado, que nós, no tempo de turbulência na nossa vida, temos parado para ouvir Deus? Será que no momento de dificuldades terríveis que muitas vezes nós estamos passando, será que nós temos parado para ouvir o que Deus tem, o que Deus quer a respeito dessa situação? O texto vai dizer, meu amado, que nenhuma alma se perdeu. O texto vai dizer que o barco, só Deus sabe como chegou, mas só chegou o barco e as almas, por
porque o que eles tinham no barco, eles jogaram fora, aliviaram a embarcação. E chegando no destino, ia passar por mais uma situação. O carcereiro dizendo assim, ou um dos responsáveis dos presos, não exatamente o carcereiro, porque esse carcereiro ele amava Paulo. Você vai ler no início desse capítulo 27, que nenhum desses processos de entra no barco, entra para o outro, para no lugar. O carcereiro amava tanto Paulo que deixou ele visitar uns amigos, né, para ser tratado, para matar saudades. Chegando nessa ilha, meus amados, o texto vai dizer que um deles fala assim, olha, vamos matar todo mundo. Sabe por quê? Porque não queremos que nenhum preso fuja. Mas esse carcereiro, por causa de Paulo, sabe que é Deus, né? Por causa de Paulo, ele não permitiu que isso acontecesse. Uns desceram nadando, outros desceram andando em cima de tábua. Se fosse eu, estava perdido, que eu não sei nadar. Imagina o desespero daquele povo para chegar na ilha. Mas a Bíblia vai dizer que chegando na ilha, eles começaram a se reunir, porque a friagem era muito grande. E já resumindo o texto, vai dizer que eles fizeram uma fogueira para que desse a aquecer para não morrer de frio. E Paulo pegando os gravetos, quando ia lançar no fogo, saiu uma víbora daqueles gravetos, mordeu a Paulo, e aqueles nativos, por conhecer a cobra, falaram, pouco tempo esse homem vai morrer. Paulo apenas sacudiu o braço e a víbora caiu no fogo. E esse texto, meus amados, eu acho muito interessante. E eu estava pensando no decorrer desses dias, um texto como esse num culto de família. Eu me transportei, presbítero Felipe, pensando assim, a família não é não diferente de uma grande embarcação. Aonde você vai ter muitas pessoas, aonde você vai ter a divergência de opiniões. Se você vai lembrar no texto, quando entrou todo mundo naquele bar, uns deram conselho bons e outros nem tanto. Uns optaram pela experiência do outro e outro nem tanto. Será que não é diferente na nossa casa, quando entra, muito interessante, estava pensando, pastor, no momento de namoro, é aquele vento suave. Não tem nenhuma dificuldade, amado. Mesmo que vier vento, a gente nem vê, estamos tão empolgados. Aí diz que o amor é cego, ninguém vê turbulência nenhuma quando estava namorando. Me lembro do irmão, que ele estava contando, gosta de pescar. O irmão estava falando assim, pastor, fui com uma turma, umas amigas pescar, dia bonito, dia lindo, e todo mundo animado. Quando nós entramos no barco, pastor, que maravilha, hoje vai dar muitos peixes. Foi só ele botar o barco no mar, pareceu um vento que ele não sabia de onde tinha. E pior que todo mundo queria voltar e a não deixar o barco voltar de jeito nenhum. Então, mais ou menos por aí. Você entrou no barco, Leonardo, não tem como pular fora. Aleluia! Então a questão, meu irmão, é uma grande embarcação. E nós temos que ser sensíveis. A voz aí não é de Deus. É do homem e da mulher, aqui Deus tem constituído como líder da casa, líder do casamento, líder da família. Eu não gosto muito, né, da questão assim, a gente aceitar muitas das vezes, porque a gente não quer fazer nada sem demonstrar, não tem que conversar com a minha esposa, não quer fazer nada sozinho. Mas quando ela fala o não, nós como homem, nós não gostamos muito não. E quando nós insistimos a fazer, mesmo sem ela concordar, a pior coisa que é o marido que o homem não gosta de ouvir é eu te amo. Mas é muito ruim, meu filho. Mas a gente já sabe, já é certo. Parece
nós falar, paz, cara, o capitão, ele é experiente. Amado, nós precisamos ouvir mais e falar menos. Glória a Deus. O Senhor tem nos constituído, não é uma pessoa qualquer, é a tua metade. Sem a tua metade, você é metade, você não entende. Eu sem minha esposa, meu Deus do céu, eu faço tudo por aquela neguinha. E muitas vezes ela reclama, né? Mas, meus amados, teremos a dificuldade. Entramos nesse barco, não vai ser sempre brisa. Vai ter vendaval, vai ter dificuldade, vai ter luta. Mas muitas das vezes nós entramos em tufão, em tempestade, porque nós não paramos para ouvir o esposo e nem para ouvir a esposa. Meu Deus. Eu sou experiente. Se fosse depender da experiência desse capitão, estava todo mundo morto. Há uma necessidade de nós estarmos bem sucinta diálogo, meus amados. Conversação era muito, como me lembro, meus amados, coisa mais linda. Eu lembro, estava lembrando recentemente, lá em casa era 11. Já o que nós fazíamos? Nós ficávamos felizes quando a luz acabava. Porque a gente reunia todo mundo no cômodo, só fazia uma bagunça enquanto a luz chegava. Hoje, meu amado, se a luz acabar, não arruma problema nada, né? E tendo luz, fica pior ainda, cada um no seu cômodo, cada um no seu celular, na sua internet. As conversações, meu amado, isso aí vem para mim primeiro, tá? As conversações estão a hora cada vez menor. Não há mais diálogo. Eu não sei mais o que você sente, o que ela sente. Às vezes não dá nem tempo de conversar, porque o tempo é corrido. Os tempos estão abreviados. Deus não nos dá estratégia para administrar o nosso tempo, meu amado. Você tem que fazer tempo. Como? Meu amado, pede a Deus para te dar as estratégias aí, porque está difícil. Família, meu amado, ela veio primeiro do que a igreja. Primeiro família, depois igreja. Primeiro Deus, família, igreja. Mas quer dizer, porque nós estamos aqui formados de família. Eu acho muito interessante o que foi falado aqui, e isso aí é uma realidade. Um dia eu me surpreendi com uma fala de um irmão, falando, olha irmão, fulano, ele agride a esposa. E na igreja, quem vê? Ninguém vê mais. Ninguém sabe. É consequência aqui. Eu sou muito chato com questão de família, no sentido, seguindo essa forma. Porque às vezes eu não tenho união na minha casa. Eu não tenho amor na minha família. Eu não tenho paciência para ouvir, para conversar, para dialogar. Aí eu chego na igreja e falo, pastor, tem que ter união nessa igreja, pastor. A igreja não tem amor, pastor? Amado, vem em casa e começa de lá. Não tem aqui é apenas uma consequência do que começou lá. É a mesma coisa para chegar aqui, eu estou aqui para adorar, não, mas você vem aqui para dar continuidade à adoração, porque o culto começa lá dentro da minha casa. A família, meu amado, é coisa linda de Deus. E nós temos que investir pesado. Estávamos conversando, lembrando, aproveitando a oportunidade, numa terça-feira falando sobre família, e falei exatamente para o esposo, olha, cuide da sua casa, cuide da sua esposa, cuida dos seus filhos. Não, eu não tenho tempo, eu tenho para a igreja amada. Deixa a igreja, vai sair com a sua família. Aí é dia de culto, pastor, meu filho, vai sair com a tua família. Vai colocar, não tenho tempo para viajar, não tenho tempo para passear, eu não tenho tempo na praça, porque eu tenho que estar na igreja, meu amado. A igreja vai destruir o seu casamento. Não é dessa forma não, meu amado. Eu saio, meu amado,
eu viajo até demais, irmã Nery, mas eu não deixo de estar na casa do Senhor. A minha esposa amada fala assim, olha, meu esposo não sai comigo porque ele é dirigente de congregação. Minha esposa não sai comigo porque é líder de departamento. Meu amado, tem como administrar o nosso tempo. Ainda brinquei, irmã Josi. A Josi do irmão, né, filho, a minha, a Josi. Às vezes, a esposa quer sair, meu não, tem que ir para a igreja. As mães querem passear, tem que ir, não tem tempo, não, no final de semana não arruma tempo. Aí chega, traz a bicuda para cultuar. Amado, você pode até passar 2 horas boas. Eu já lembrei até do louvor do Samuel Mariano. Depois do culto você vai ver. Aí vai bater que dormir na sala. Aí tá procurando. Meu amado, arruma tempo. Eu não estou falando você deixar teu compromisso na igreja não, mas não coloca desculpa, é a igreja. Me lembro de um tempo que, meu amado, os nossos adolescentes, eu falo com toda a liberdade, eu fui líder de criança, fui líder de adolescente, fui líder de jovem, eu fui líder de departamento misto, eu fui líder de varões, só as irmãs que não me deram confiança, senão eu retiro as irmãs também. Então eu falo de experiência. Meu amado, sabe por que eu afastava muito jovem na época? Porque os pais falavam, olha, é proibido, não pode, a igreja não deixa. Meu amado, os jovens adolescentes queriam crescer, mas ficar livre daquilo. Porque eles pregavam um costume que a igreja proibia. A igreja não proíbe nada não, meu amado, nós estamos livres. Paulo vai dizer, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas que são lícitas, mas eu não deixarei me levar por nenhuma delas. Aí o Salomão vai dizer, ensina os teus meninos no caminho que devem andar, porque quando ele envelhecer, despreocupe, amado, ele não vai se desviar. A palavra está escrita no coração. Então, meu amado, ensina, aleluia, a palavra, o caminho. Eu tenho certeza que você vai ter a família abençoada. Aleluia. Vai dar um rolé, vai com um dia. Acredita que um dia eu fui levar minha esposa para tomar um picolé? Aí passei na Praça Dom Pedro. Ela falou, vamos sentar na Praça Dom Pedro? Eu falei, vamos sentar na Praça Dom Pedro. Ela chupando o picolé. Ela falou, realizou meu sonho. E chupar o picolé, você está na Praça Dom Pedro? Meu amado, que sonho bom. Quem era tão sonho coisa barata desse jeito, né? Olha só que coisa simples, meus amados. E é isso, você tem que vir alegre para a casa do Senhor. A sua família tem que vir alegre para a casa do Senhor. Você não pode estar aqui dizendo, eu queria estar lá. Não, meu amado. Aqui é o melhor lugar que a gente poderia estar. Mas nada melhor do que estar no melhor lugar. Alegre. Esse vento, meu amado, ele pode estar balançando a tua embarcação. Mas já imaginou todos o casal desesperado? Aquele que não para ouvir. Paulo parou para ouvir a voz de Deus no meio daquela turbulência. Os dois nunca são iguais. Sempre um é mais malhado, sempre um é mais sensível. Já viu aquele ditado, quando dois não quer, um não briga? Coisa mais chata é quando você vai brigar com alguém e ele te dá confiança. Já passei por isso, irmão. Fico com uma pressão, pastor, você não me dê confiança, porque sem graça. Antes se tivesse batido, ficaria menos feio. Para ouvir, meu amado. Aquele que não dá o braço a torcer, a última palavra é sempre minha. Vai dormir na sala. Aquele que não sabe, mas reconhecer o seu erro, vai dormir na sala. Mas a pior coisa que tem é você dormir do lado de alguém que cuida contigo. Ainda mais no frio. Ainda do Coreia. Investe na sua casa, no seu casamento. Glória a Deus. Vale a pena passar dificuldade, mas não abre mão, não. E há uma necessidade, meu amado, mesmo que as coisas estejam complicadas, difícil, terrível. Eu resumo, eu sei que foi muito simples numa ilustração, essa comparação. Mas a fogueira tem que estar acesa. Sabe por quê? Tudo que não presta, joga na fogueira.
Todos nós temos defeito. Todos nós temos as nossas fraquezas, as nossas limitações. Mas tem que ter uma fogueira acesa dentro da nossa casa. Para que na hora que se levantar, porque se levanta, o diabo ele não cansa, ele não desiste, ele não para. Toda vez ele vai tentar com as suas artimanhas, tentar atingir o seu casamento. Faz o seguinte, balança a serpente e joga ela no fogo. Ah, mas eu não sei, meu amado, joga no fogo. É difícil, meu amado, reconhecer o erro. É difícil, mais difícil do que perdoar é pedir perdão. Quando você pede perdão, você está reconhecendo, eu vacilei. Joga no fogo, meu amado. Às vezes por uma coisa tão pequena, por uma palavra mal colocada, por uma atitude impensável, às vezes até pensável. Mas se teve arrependimento, teve perdão, tem diálogo, balança isso, joga no fogo. O diabo não pode ter brecha nesse casamento, nessa família. Faz que nem Neemias. Os inimigos disseram, ainda falta tapar algumas brechas. Vamos aproveitar enquanto o muro não está construído. Vamos entrar de noite, vamos fazer uma arruaça, vamos destruir, vamos parar esta obra. Mas, meu amado Deus, a quem somos, o Deus a quem servimos, ainda fala conosco. Ele falou com Neemias, e Neemias, o que ele fez? Botou guarda nas brechas, aleluia! Botou guarda para vigiar, para que o inimigo não entrasse na madrugada para fazer a arruaça. Mas de noite todo mundo tomou conta, e de dia nós temos outra estratégia. Os trabalhadores vão ficar com a mão na ferramenta e outra mão na arma. Então, você tem que estar pronto para trabalhar, mas também tem que estar pronto para lutar em prol da sua casa, em prol da sua família. Brigamos por tão pouca coisa e esquecemos de brigar, meu amado, por aquilo que mais importa. Aleluia. Que os pais têm o mesmo sentimento de uma mãe. Aquela mãe é tão tranquila, tão calma. Mexe nos filhos dela para dentro. Eu fico... Rapaz, resumindo, terminando, pastor. Se eu me botar entre eu e meu filho, eu perco todas as vezes. Então não vale nem a pena discutir. Lute, meu amado, com toda a sua esposa, pelo seu casamento, pela sua esposa. Entenda, meu amado, pai, esposo, entenda, esposa, entenda que os filhos vêm e vão. Quem fica é a esposa e o esposo. Tem que fazer de tudo, com certeza, mas não esquece da sua metade. Que vocês estejam bem, que vocês lutem, orem, vigiem e consagrem em favor da sua casa. Eu não estou dizendo que é fácil, não, meu amado. Minha família é toda do Dux, agora espalhou. Pelo menos estou terminando, vou até ficar desse lado para pegar o pastor. Minha família. Alô, som. A minha família é toda Dux. Me lembro que eu estava com 22 anos, 4 anos de casado. Tive uma discussão com a Júlia, cara. Casei com 18 anos também. Novo. Mas eu falei, eu vou embora de casa. Saí de porta a porta. Subi lá pro condomínio. Sentei no meio fio. Aí falei assim, pra onde que eu vou? A minha família é toda aqui no Dux. Quem disse que a gente não tem dificuldade, irmão? Todos nós passamos por luta, por dificuldade. Vai ter momentos que a gente não pensar, vai estourar, vai chutar o balde. Nós não temos família perfeita. Lembra de Raabe, uma prostituta? Morava lá em cima do muro, por certo, rejeitada por toda a sua família. Mas quando ela soube que Deus havia entregado nas mãos do povo dele, o seu povo de Jericó, o que ela fala? Olha, quando vocês entrarem aqui, livra minha casa, livra minha mãe, livra meu povo.
seja o encabelado do mar, a ira dos homens do gênio do mal, das armas não podem matar o dragão, que leva o Senhor rei do céu e mar. Os planos ordenam meu manar, soberano. Segunda história. Será composto estou para vos salvar, sim, sossegai. Mexe na minha tristeza, estou quase a sucumbir. Mas alimento na minha alma, só peço-te bem, Maria. Pensa na tua família, meu irmão. Quem me fará sair? Jesus sentirá meu mestre, vem logo entrar a minha família. As ondas atenderão meu andar, sossegar, Jesus mandou de novo dizer para você. Terceiro short. Jesus vai falar com você agora. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá filar. Fica comigo, meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro aos poucos destinos meus, famílias. As ondas atenderão meu mandar, pois todos ordenam meu mandar, sossegai, com você estou vos salvar. Deus tem o controle do mar, Deus tem o controle do vento. E me dimenai, o vento vem porque Ele permite, a tempestade vem de um assim porque Ele permite, mas não foge ao controle dele. Por isso a palavra de Deus para ti nesta noite, meu irmão, foi pregada. O vendaval está destruindo, meu irmão, mas não vai matar. Não vai matar. Aleluia. Porque o teu Deus, Ele não glória. Deus está no controle da tua vida.
Consagra ele a tua família, lute pela tua família e não vai morrer. A tempestade, foi o hino que os jovens cantaram, não mata, e ela não mata, porque Deus tem o controle da tempestade. Quantos louvam a Deus por esta palavra, digam amém.